Desde rebocar plataformas de petróleo imponentes a ônibus espaciais prontos para partir, aperte o cinto de segurança porque a gente vai dar uma olhada nas maiores coisas já movidas. Pernas longas. Com mais de 470 metros de altura, a plataforma Trolley, encontrada no meio do Mar do Norte, é uma estrutura super plana. No total, essa plataforma usada para extrair gás natural do campo de gás Troll mede aproximadamente a altura do Central Park Tower, o 15º edifício mais alto do mundo. Não que você consiga dizer isso olhando para ela. Essa plataforma é composta principalmente de 4 pernas, que medem pouco mais de 300 metros e vão até o fundo do mar. A questão é, como é que algo tão grande veio parar aqui? Essa gigante foi construída em um cais perto da vila de Vads, na costa oeste da Noruega. Depois que as pernas terminaram de ser construídas, elas foram enchidas com água até ficarem praticamente submersas. Depois disso, os engenheiros rebocaram a plataforma do Trolley sobre as pernas. Depois que a plataforma estava flutuando acima das pernas, a água foi bombeada para fora delas, gradualmente as elevando para fora da água e mais perto da plataforma acima. Depois de tudo isso, em maio de 1995, a Trolley estava finalmente pronta para sua jornada. Agora, os envolvidos tinham a pequena tarefa de levar a estrutura de 1,2 milhão de toneladas de watts até o campo de gás Troll, a mais de 190 quilômetros de distância. 10 rebocadores tiveram a tarefa nada invejável de rebocar essa estrutura imponente. Devido ao tamanho da operação, os rebocadores, que geravam 130 mil cavalos de potência, não conseguiam viajar a mais de 3 km por hora. Como resultado, os barcos levaram nada menos do que 7 dias até finalmente chegarem ao destino. De lá, eles encheram novamente as pernas do Trolley com água, até que ficassem apoiadas no fundo do mar, a mais de 300 metros de profundidade, onde foram mantidas no lugar por meio da fixação de baldes de sucção na base da estrutura, que se agarram ao fundo do mar por meio de uma vedação de vácuo permanente. Com as âncoras no lugar, a água foi bombeada para fora das pernas mais uma vez, finalmente concluindo essa enorme operação. Veículo aposentado. Quando você pensa em ônibus espaciais, provavelmente traz imagens de foguetes unindo pela órbita, mas nem sempre é assim que esses veículos se locomovem. Pegue, por exemplo, o Endeavour. De 1992 a 2011, o ônibus espacial completou 25 missões, visitando locais distantes como a Estação Espacial Internacional e o Telescópio Hubble. Porém, a jornada final do Endeavour não foi tão meteórica. Em vez de fazer uma última visita ao espaço, esse foguete teve que fazer a viagem de 14 quilômetros do aeroporto LAX até o California Science Center. Parece mais simples do que voar para o espaço, né? Mas pesando 86 toneladas, o ônibus espacial era pesado demais para um helicóptero, além de não poder ser desmontado sem causar danos permanentes ao veículo. Foi aí que o California Science Center decidiu desembolsar 10 milhões de dólares para transportar o ônibus espacial por terra. Sim, um ônibus espacial teve que pegar a estrada, só que isso trouxe outro problema. Com 37 metros de comprimento e 24 de largura, o Endeavour não estava exatamente pronto para a estrada. Sendo tão longo e largo, há uma série de caminhos em Los Angeles pelos quais o ônibus não ia conseguir passar. Por fim, foi definida uma rota de 19 quilômetros, com o Endeavour partindo à meia-noite de 11 de outubro de 2012. Além de escolher uma rota que evitasse o máximo possível de semáforos e prédios, 400 árvores foram cortadas para dar espaço para o antigo orbitador. Para esse passeio, o ônibus espacial de 86 toneladas foi carregado em cima de 4 reboques moduladores autopropelidos. Esses veículos de vários eixos, controlados por computador, permitiram manobrabilidade e estabilidade precisas ao mover o ônibus espacial por uma rota tão movimentada. No total, levou 2 dias para fazer o transporte para sua nova base no California Science Center. E pensar que antes esse ônibus espacial andava a 27 mil quilômetros por hora no espaço. Ainda assim, o esforço para arrastar um ônibus espacial de 37 metros de comprimento pelas ruas de Los Angeles faz desse um dos feitos de transporte mais impressionantes da história. Baleia gigante. Mas não são só objetos inanimados enormes, como um ônibus espacial e uma plataforma de petróleo que fazem parte de mega movimentações. Em janeiro de 1997, uma baleia cinzenta fêmea de 1 semana de idade foi encontrada encalhada na costa sul da Califórnia. Para salvar a criatura, foi decidido que ela seria levada ao SeaWorld de San Diego para passar por uma reabilitação. Uma multidão de marinheiros içou a jovem baleia de 4 metros de comprimento e mais de 750 quilos sobre um caminhão
caminhão de 7 metros, constantemente molhando a baleia para mantê-la hidratada. Após uma longa jornada de 225 quilômetros, ela finalmente chegou ao SeaWorld de San Diego. Depois de um ano de cuidados, a baleia, que havia sido chamada de JJ, se recuperou muito bem. Incrivelmente, ela chegou a 9 metros e conseguiu ganhar 9 toneladas de peso. Por mais felizes que os cuidadores devessem estar, isso os deixou em uma situação complicada. O plano sempre foi soltar JJ depois que ela se recuperasse. Mas como é que se transporta um ser vivo com o comprimento e o peso próximos ao de um ônibus escolar? Primeiro, a baleia foi retirada do seu tanque em uma tipóia feita sob medida, que foi içada por um guindaste e colocada em um compartimento de 12 metros, cheio de água e acolchoado com espuma. De lá, um caminhão levou esse compartimento do SeaWorld para o porto. E então, JJ foi transferida mais uma vez para o barco de 55 metros US CGC Conifer. Esse navio então a levou para as águas do Pacífico, antes de descer a tipóia e colocá-la na água. Uma vez de volta ao oceano, JJ respirou fundo, então mergulhou e desapareceu nas profundezas escuras. Cara, quem diria que uma história sobre transportar peso poderia emocionar alguém? Vamos pro nosso próximo movimento gigantesco. Transporte transformador. Em 2017, o McLaren Engineering Group embarcou na sua própria missão de transporte. Eles foram encarregados de mover um gerador de vapor de recuperação de calor. Esse é um equipamento muito importante em usinas de energia, usado para capturar calor residual de turbinas a gás. O gerador que a McLaren moveu tinha impressionantes 40 metros de altura e pesava cerca de 40 toneladas. Essencialmente, essa carga tinha altura próxima ao Arco do Triunfo e pesava tanto quanto 70 casas americanas padrão. Além disso, o McLaren Engineering Group teve que transportar esse negócio por mais de 200 quilômetros, desde Ravenna, em Nova York, até uma usina de energia em Sewaren, em Nova Jersey. Não é surpresa que foi decidido que essa carga enorme era alta demais para fazer uma viagem em terra. Em vez disso, foi decidido que a melhor rota seria pelo rio Hudson. Então, uma frota de 5 reboques modulares autopropulsados colocou o gerador em uma barcaça de 122 metros, que seria rebocada por 3 rebocadores. Felizmente, o gerador tinha tamanho suficiente para permitir que a barcaça passasse logo abaixo das pontes, com algumas oferecendo apenas 3 metros de distância. Essa carga era tão estupendamente grande que a barcaça até emitia luzes de marcação vermelhas e brancas para alertar pequenas aeronaves da sua presença. Mas, incrivelmente, após 36 horas na água, viajando a uma velocidade de lesma de 8 km por hora, a unidade gigantesca chegou ao seu novo lar em Sewaren, uma missão monumental. Levando a liberdade. Seja o Empire State Building, o One World Trade Center ou a Estátua da Liberdade, Nova York tem algumas das atrações mais reconhecidas do mundo dominando seu horizonte. Mas enquanto o Empire State Building e o One World Trade Center foram construídos na cidade, não se pode dizer o mesmo da Estátua da Liberdade. Na década de 1860, o intelectual francês Édouard de La Boulaye propôs que uma estátua representando a liberdade fosse construída para marcar o 100º aniversário da independência dos Estados Unidos, bem como a amizade do país com a França. Então, a partir de 1876, o escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi começou a trabalhar na construção da estátua. Em 1884, a estrutura de cobre e aço de 46 metros de altura e 225 toneladas estava concluída. Mas aí veio a parte difícil, levar essa coisa através do Atlântico até os Estados Unidos. Foi decidido que a fragata francesa de 65 metros de comprimento, chamada Isère, faria o transporte da estátua. Por mais legal que fosse a ideia de ter uma grande estátua amarrada verticalmente ao casco do Isère, o risco de vendavais jogarem essa maravilha nas profundezas do Atlântico era muito grande. Em vez disso, a estátua foi cuidadosamente desmontada em 350 peças transportáveis, que foram embaladas em cerca de 200 caixas de madeira a bordo do navio. Depois que a carga enorme estava a bordo, o Isère zarpou, levando cerca de 27 dias até finalmente chegar à costa de Nova York. De lá, as caixas foram carregadas em um navio menor para serem levadas para a Ilha da Liberdade, onde a estátua seria posteriormente remontada no local em que ainda está hoje. Cara, quem aí sabia que a Estátua da Liberdade já tinha andado tantos quilômetros? Templo em fuga.
Mas a Estátua da Liberdade não é o único busto volumoso a ter passado por uma grande mudança. No Egito do século 13 a.C., o faraó Ramsés II supervisionou a construção do complexo de Abu Simbel. Esculpidos na face do penhasco estavam 2 templos enormes, bem como 4 estátuas gigantes de Ramsés II, com toda a estrutura se estendendo por 38 metros de largura e 33 metros de altura. Essa maravilha monumental permaneceu forte por mais de 3.000 anos, até que na década de 1960 os planos para construir a grande represa de Assuã, bem ao lado da estrutura, ameaçaram sua existência. Várias ideias sobre como salvar os templos foram apresentadas. Uma delas envolvia construir um aquário gigantesco ao redor dos templos, com câmeras de visualização subaquáticas acessíveis por elevador para os visitantes. Por mais legal que parecesse, a ideia era ambiciosa demais para receber luz verde. Outra proposta envolvia levar os templos em macacos hidráulicos, mas isso teria um custo imenso, até que se decidiu que Abu Simbel seria movido do local para uma colina artificial próxima. Mas assim como a Estátua da Liberdade, não era viável mover esse enorme monumento inteiro. Em vez disso, a partir de 1964, Abu Simbel foi cortado em mais de 1.000 pedaços manejáveis, usando cortadores de mármore especializados. Bom, eu disse manejáveis, né? Mas os blocos ainda pesavam até 30 toneladas. Uma vez em cubos, cada pedaço era então pego por um guindaste e jogado em um caminhão para ser levado para o depósito. Quando o último dos blocos do templo foi movido, o trabalho começou na remontagem dessa grande estrutura feito Lego. Em 1968, o projeto foi finalmente concluído, com Abu Simbel sendo devolvido ao seu antigo esplendor, só que agora com um recuo de 274 metros e 64 metros mais alto que antes. Então essa é a história de um monumento construído 2 vezes. Estrada rochosa. Se você achou que transportar Abu Simbel peça por peça parecia um trabalho tão duro, não é nada comparado ao que os trabalhadores na Rússia tiveram que carregar no século XVIII. Na década de 1760, começou o trabalho de construção do Cavaleiro de Bronze, uma estátua que seria erguida em São Petersburgo. Para o pedestal, foi decidido que a Pedra do Trovão, uma grande pedra encontrada no pântano de Lacta, seria usada. Agora, qual era o problema? Lacta fica a 6 km de São Petersburgo. Embora guindastes e caminhões tenham sido usados para ajudar no transporte de Abu Simbel, esse tipo de tecnologia não existia em 1700. Em vez disso, eles tiveram que contar com a boa e velha mão de obra. Considerando que essa grande pedra tinha 14 metros de comprimento, 5 metros de altura e pesava mais de 1.600 toneladas, esse trabalho não foi moleza. 400 homens receberam a difícil tarefa de mover a pedra de alguma forma. Mas então, como é que eles conseguiram? Marinus Carboris, o homem responsável pela mudança, esperou o inverno chegar. Isso permitiu que o monólito deslizasse pelo solo congelado, utilizando 2 máquinas rotativas de eixo vertical, cada uma girada por uma equipe de mais de 30 trabalhadores. Para ajudar no esforço, Carboris desenvolveu um trenó de metal que corria ao longo de um trilho, porém havia apenas pouco mais de 40 metros de trilho, o que significa que eles tinham que ser constantemente desmontados e realocados. Mesmo assim, os trabalhadores conseguiam mover a pedra por quase 170 metros por dia. Se tudo isso não fosse complicado o suficiente, o rio Nevka separa Lacta de São Petersburgo. Então, quando chegaram à travessia, a pedra volumosa teve que ser transferida para uma barcaça montada entre 2 navios de guerra da Marinha Russa. Após uma curta viagem, a Pedra do Trovão finalmente chegou ao seu destino no centro de São Petersburgo, depois de quase 9 meses de trabalho exaustivo. Pensar em todo esse trabalho para um pedestal. A galera da Rússia no século XVIII realmente era muito determinada. O poder do pastor. Esse avião volumoso que você tá vendo é o CC-177 Globemaster III, atingindo o comprimento de 53 metros e pesando 208 toneladas. Essa aeronave incrível tem praticamente o dobro do comprimento e do peso de uma baleia azul, embora não seja nem de longe tão pesado quanto a Pedra do Trovão. O que torna a movimentação dessa aeronave tão incrível é quem fez isso. Em 2009, um indivíduo solitário tentou mover o Globemaster sozinho, mas então, quem foi? Provavelmente um cara musculoso e assustador com quem você não ia gostar de arrumar encrenca. Mas, na verdade, o puxador do avião era Kevin Fest, um pastor da igreja luterana de St. Paul, no Canadá. O avião foi puxado por uma corda presa ao corpo de Fest, enquanto o pastor puxava uma corda mais grossa para mover a si próprio e a carga para frente. Incrivelmente, depois de puxar o avião por 76 segundos, Fest conseguiu de alguma forma levar a carga de mais de 200 toneladas por quase 9 metros. Só de pensar no feito desse cara eu já começo
começa a suar. A única coisa mais forte que a fé desse pastor em Deus são as panturrilhas dele. Mudança de prédio. Se você já se mudou de casa, sabe o quão estressante é o processo de carregar todos os seus pertences de um lugar para outro. Ainda assim, é bem mais tranquilo do que uma mudança de casa que aconteceu em Wuhan, na China, no ano de 2016, onde o próprio prédio foi movido. Na verdade, isso nem era uma casa, era Hankou Yong Fire Association, um enorme prédio de 3 andares, atingindo 34 metros de altura e pesando impressionantes 16.650 toneladas. Em 2016, grandes obras de demolição estavam ocorrendo em Wuhan, mas como a Hankou Yong Fire Association era considerado um edifício histórico, foi decidido que ela seria realocada em vez de removida. Mas então, como é que isso foi feito? Embora poucos detalhes específicos tenham sido compartilhados publicamente, com base em outras movimentações históricas semelhantes de grandes edifícios, é provável que o edifício tenha sido escavado e reforçado antes de ser erguido usando macacos hidráulicos. Depois de ser ligeiramente elevado, ele poderia ser deslizado por esses 6 grandes trilhos de concreto, permitindo que a estrutura elevada fosse rolada por 36 metros pela estrada. Embora a Hankou Yong Fire Association tenha se movido apenas uma distância um pouquinho maior do que uma quadra de basquete, essa delicada mudança levou 11 dias no total. Então, da próxima vez que você tiver com medo de se mudar, lembre-se que as coisas podem ser bem mais estressantes. Devagar e sempre. Olha o tamanho desse negócio. O que você está vendo aqui é um vasodivisor gigante. Caso você não saiba, esse é um grande equipamento industrial usado na indústria petroquímica para ajudar no processo de refino de petróleo e gás. No total, esse divisor em particular mede quase 100 metros e pesa mais de 800 toneladas. Só para você ter ideia, essa coisa tem o mesmo comprimento de 18 limusines e o mesmo peso de 4 Boeing 747-400S. Caramba, que trambolho! Viajando de Edmonton, no Canadá, o divisor estava indo para o complexo petroquímico Heartland, que fica próximo em Fort Saskatchewan, a cerca de 24 quilômetros. Uma viagem simples em circunstâncias normais, mas não quando você tem que mover um divisor tão grande. E se isso já não fosse um grande desafio, a viagem era em janeiro, o que significa que eles teriam que competir com superfícies escorregadias também. Foi decidido que o divisor, que estava preso em 2 linhas de reboques Scheuerle Intercombi, seria puxado por 2 caminhões pela frente e empurrado por mais 4 por trás. Levando em conta o tamanho da carga e as condições de frio, o divisor, que ocupava toda a largura de uma rodovia de 2 pistas, percorreu sua rota meticulosamente planejada a uma velocidade sensata de 14 km por hora. E claro, muito mais devagar nas curvas cuidadosamente coordenadas. Grande parte da rota ocorreu no High Load Corridor de Alberta, uma rede especializada de estradas com obstáculos mínimos e pistas mais largas, para lidar com transporte de cargas gigantescas como essa. Finalmente, após 3 dias de trajeto, o divisor gigantesco chegou ao seu novo lar no complexo petroquímico Heartland. E foi assim que o ditado devagar e sempre venceu mais uma. Resgate da balsa. Em abril de 2014, o MV Sewol, uma balsa de passageiros que viajava para a ilha de Jeju, na Coreia do Sul, virou tragicamente após fazer uma curva fechada, enquanto lutava contra uma forte corrente. 3 anos após o desastre, tentativas foram finalmente feitas para salvar o naufrágio. No momento do acidente, o enorme navio pesava mais de 6.800 toneladas e transportava mais de 3.600 toneladas de carga. Como você pode imaginar, levantar quase 10.000 toneladas de peso do mar não é fácil. Para começar, 2 enormes barcaças foram colocadas de cada lado do naufrágio. Vigas foram então instaladas abaixo do navio, cavando no fundo do mar. De lá, cabos foram presos a um sistema de macaco hidráulico nas barcaças, que puxaram o navio lateral para a superfície. Depois que o MV Sewol foi retirado da água, coube a essa mega máquina, o guindaste flutuante Hyundai 10.000, e içar o navio para uma posição vertical. No total, essa engenhoca de garras é composta por 2 lanças de guindaste de 180 metros de comprimento, acompanhadas por 2 conjuntos de suportes traseiros, medindo 70 metros de altura cada um. Para içar o navio para cima, os 64 cabos de aço do guindaste são presos aos 2 lados do navio danificado, permitindo que o guindaste puxe o MV Sewol para cima, inclinando gradualmente o corpo da balsa. E voilá! Pode não ser a operação de transporte mais longa que a gente já viu, mas um navio enorme sendo içado por um guindaste ainda maior, realmente é algo bem interessante de ver. Ascensão naval.
Agora, não dá pra falar de supermotores no mar sem mencionar os barcos que se elevam pra fora d'água. Sim, você ouviu direito. E não, isso não é nenhum tipo de magia. Na verdade, isso se deve a essa invenção engenhosa, conhecida como barco elevatório. No mar, esses barcos flutuam na água como qualquer outro, porém eles também são equipados com 3 ou 4 membros longos, conhecidos como pernas de tubo, que podem se estender até 67 metros de profundidade na água. As pernas são controladas usando um sistema de elevação que as baixa até o fundo do mar, onde podem ser fixadas com segurança em uma plataforma pré-construída ou penetrando no solo. Além disso, essas pernas podem ser retraídas e estendidas verticalmente, o que significa que o casco do navio que antes estava na superfície pode ser elevado a uma altura inebriante. Agora, você provavelmente está se perguntando por que um navio precisaria estar a dezenas de metros no ar. Bem, ao elevar o casco para fora das ondas, os barcos de elevação são capazes de fornecer uma plataforma estável para os trabalhos de construção e manutenção, que são realizados em plataformas offshore de petróleo e gás. É realmente um movimento de ascensão das embarcações. Plataforma plana. Encontrada no Golfo do México, essa plataforma de petróleo gigantesca, conhecida como Bowenkohl, fica a mais de 116 metros sobre as ondas. Impressionante, não? Só que isso não é nem a metade. Na verdade, não é nem um quarto. Abaixo d'água, essa superestrutura mede mais de 400 metros, o que significa que o comprimento total da plataforma de petróleo Bowenkohl chega a quase 520 metros. E isso faz com que ela seja quase tão alta quanto o One World Trade Center. Mas como algo tão grande foi transportado para o meio do Golfo do México? Primeiro, a gente tem que voltar para 1989. Esse foi o ano em que a construção da plataforma terminou no Texas. Quando o revestimento da plataforma foi concluído, ela pesava cerca de 50 mil toneladas, cerca de 7 vezes a massa da estrutura da Torre Eiffel. Agora que a construção estava concluída, veio a parte difícil: mover essa coisa. A plataforma de petróleo era tão grande que exigiu uma barcaça feita sob medida, com cerca de 260 metros de comprimento, para permitir que a plataforma fosse rebocada até o seu destino. Partindo do Texas, 4 rebocadores levaram a Bowenkohl por mais de 600 quilômetros no Golfo do México. Assim que chegou ao seu destino, a plataforma foi lançada da barcaça. Então, os trabalhadores escalaram a estrutura semi-submersa para ativar manualmente o sistema hidráulico, abrindo as válvulas de inundação e enchendo as pernas ocas com água para afundar a Bowenkohl a mais de 400 metros até o seu novo lar no fundo do oceano. Uma missão e tanto. Carga de concreto. Na bacia Jeanne d'Arc, a mais de 4.000 quilômetros a nordeste da volumosa Bowenkohl, fica o local de outra construção enorme. Essa é a estrutura baseada em gravidade de Hebron. O campo petrolífero de Hebron, localizado na costa de Newfoundland, no Canadá, exigiu a construção e o transporte de uma estrutura enorme baseada na gravidade, também conhecida como GBS, para extrair petróleo. As estruturas baseadas na gravidade recebem esse nome pelo fato de serem ancoradas ao fundo do mar pelo seu tremendo peso, e esse gigante de concreto em particular forneceria estabilidade para a plataforma de petróleo que fica acima. Após a conclusão da construção do Hebron GBS em uma doca seca, a estrutura atingiu uma altura impressionante de quase 120 metros. Além disso, o Hebron GBS também consiste em mais de 127 mil metros cúbicos de concreto, o suficiente para encher mais de 50 piscinas olímpicas, o que significa que esse titã chega a mais de 650 mil toneladas. Então, como é que algo tão pesado acabou a mais de 350 quilômetros da costa de Newfoundland, com muitos reboques? No total, foi preciso o poder de vários rebocadores, que conseguiram rebocar o GBS para o seu novo lar. Parte do projeto do Hebron GBS incluía esse chamado caixão, uma estrutura grande, oca e estanque, que mantinha a flutuabilidade do Hebron GBS enquanto ele era rebocado para o mar. Sendo uma estrutura de tamanho tão estupendo, os rebocadores não conseguiam ser lá muito rápidos. Viajando a pouco menos de 5 km por hora, levou 2 semanas até que o GBS chegasse ao seu destino na bacia Jeanne d'Arc. Dali, a água foi bombeada para o Hebron GBS, enviando-o para sua posição final. Parece que deu trabalho, mas considerando que o Hebron GBS agora bombeia cerca de 150 mil barris de petróleo por dia, parece que essa jogada valeu muito a pena. Por que cargas d'água?
Em janeiro de 2012, a empresa de transporte terrestre Almas Dui embarcou na mais ambiciosa operação de transporte terrestre já feita. Eles foram encarregados de mover uma unidade de dessalinização de água, uma unidade que transforma água salgada em água potável. Mas essa não era uma unidade de dessalinização de água qualquer. No total, a unidade mede mais de 122 metros de comprimento, 34 metros de largura e 12 metros de altura, o que a torna parecida em tamanho com um campo de futebol americano. E se isso já não fosse enorme, ela também pesa 5.400 toneladas. Por mais que eu quisesse dizer que essa unidade superdimensionada foi içada e lançada ao seu destino por alguns helicópteros enormes, essa carga era grande demais para isso. Para começar, um navio de 145 metros transportou a unidade do exterior da Coreia do Sul para um porto em Ras Al Khair, no nordeste da Arábia Saudita. De lá, um reboque modular autopropelido, equipado com 172 eixos, 688 pneus de largura dupla e uma capacidade de carga superior a 7.300 toneladas, foi colocado sob a unidade. Depois de rolar lentamente a estrutura do barco, o reboque agora tinha a árdua tarefa de transportar a grande carga do porto para a usina de dessalinização de Ras Al Khair a 6 km de distância. Mas o trabalho da Almas Dui não estava pronto. No total, eles tiveram que transportar não uma nem duas, mas 8 dessas unidades para a usina de Ras Al Khair, o que significa que eles moveram bem mais de 40.000 toneladas de unidades de dessalinização de água. Felizmente, todo esse trabalho deu certo no final. Quando a usina de Ras Al Khair foi concluída em 2014, ela era capaz de transformar água salgada em mais de 860 milhões de litros de água potável por dia. Para contextualizar, isso é o suficiente para fornecer água para 3,5 milhões de pessoas. Um trabalho tremendo, mas que valeu muito a pena. E a gente fica por aqui. Qual desses mega movimentos mais te surpreendeu? Você consegue pensar em mais alguma missão de transporte gigantesca que eu não falei? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.